Boa noite, nossos amigos ouvintes. Vamos para o vídeo de hoje, a reflexão de hoje. Antes de iniciarmos a reflexão de hoje, queremos relembrar o título da nossa reflexão passada: Fala bem. Gostamos de falar, precisamos cuidar para falar bem, não é isso? Falamos de quem? Ou falar bem de quem? Do meu cônjuge? Dos companheiros da caminhada? De meu patrão, do governo? Os detalhes você pode assistir tanto no canal do YouTube MD Caminhando, como no Facebook da IECB de São João, com o título 143, Fala Bem. E a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, leva o título Intervenção. Essa é uma palavra bastante ouvida nas últimas semanas nas mídias sociais. Mas qual o significado dessa palavra? No dicionário Dício, explica que intervenção é ato de intervir, de exercer influência em determinada situação, na tentativa de alterar o seu resultado, interferência. Essa pode ser militar, governamental, familiar, pedagógica, médica. Então a intervenção pode vir de várias fontes, né? Entre outras. Vemos por toda a Bíblia Deus intervindo em benefício de seu povo, e é sobre isso que nós queremos falar hoje. Vamos então destacar o texto de Gálatas 1, 13 a 16, na tradução à mensagem. Estou certo de que vocês ouviram a história da minha vida, quando eu vivia no judaísmo. Na época, eu perseguia a Igreja de Deus. Meu objetivo era destruí-la. Ninguém me superava no apego às tradições dos nossos antepassados. Mas Deus tinha planos para a minha vida. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me chamou por sua graça, cheio de generosidade, por sua intervenção. Revelou seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos outros povos, os que não são judeus. Esse é o texto, então, para hoje. Paulo tinha muita clareza que tinha sido escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe, para que ele fosse um dos mensageiros de Deus, em especial aos não-judeus. Hoje podemos dizer não cristãos e ou até entre aqueles que não estão congregando em igrejas, pois desconhecem a verdade, que é Cristo Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos. Então Paulo foi escolhido por Deus para falar com essas pessoas. Normalmente essas pessoas têm muita argumentação para não buscarem a Cristo. E Paulo foi escolhido então para auxiliar essas pessoas a conhecerem a Cristo. Contudo, Deus teve de intervir na vida de Saulo, que era o nome anterior de Paulo. E a intervenção foi tão profunda na vida de Saulo, que depois mudou de nome, em obediência ao Senhor, chamando-se de, um nome bem conhecido, Paulo. Esse é o apóstolo Paulo, então. Ele era um ferrenho defensor da lei judaica, a ponto de arrastar para a prisão e concordar com assassinatos de todos aqueles que andavam no caminho. Esse era o apelido dos cristãos na sua época, os que andavam no caminho. Paulo era tão obcecado e legalista que Jesus teve de aparecer em visão, pessoalmente e literalmente, o derrubar do cavalo. Para Deus isso não é difícil e pode fazer na vida de qualquer pessoa. E tem feito das mais diferentes formas, como a morte de uma pessoa próxima, o desemprego, o fim de um relacionamento, brigas, situações extremamente difíceis de resolver. Veja que esses dias atrás, naquele episódio ali que desmoronou um morro, sobre carretas, caminhões, carros. Naquele incidente, um motorista de caminhão ficou preso e ele disse: só estou vivo
por Deus, porque Ele tem um propósito com a minha vida. Ele tem algo para mim, agora eu preciso descobrir. Olha que interessante. Deus permite situações em nossa caminhada, como uma forma de chamar nossa atenção. Será que Ele está interessado em chamar a atenção de uma nação toda como o Brasil? Creio que sim. E do mundo como um todo? Com certeza. Segundo Eugene Peterson, Deus profetizou para o mundo através do profeta Jeremias. E essas profecias estão registradas nos capítulos de 46 a 51 de Jeremias. E o conteúdo dessas profecias, o resumo deles foram advertência de julgamento, que se respondidas com arrependimento, trariam salvação. Ok. E será que essas nações se arrependeram? A história mostra o quê? Paulo atuou depois que Jesus ascendeu ao céu, ou seja, depois que Jesus voltou ao céu. Ele foi escolhido e depois chamado pelo próprio Deus. Saulo era mestre entre os judeus, conhecia 5 línguas. Ele era um homem bem preparado, diferente dos primeiros apóstolos de Jesus. Outra intervenção foi quando Jesus veio para viver entre a humanidade. Seu nascimento será comemorado no dia 25 deste mês. Alguns historiadores contestam essa data, mas o que importa é que ele teve de assumir forma humana, nasceu para intervir na história, veio trazer salvação para todo aquele que nele crer. Esse é o verdadeiro sentido do Natal cristão. Nesse domingo, nós teremos o segundo domingo de Advento. Podemos acender a segunda vela para relembrarmos que o Natal se aproxima. Já providenciou as 4 velas para a sua casa? Uma coroa com 4 velas, uma acendida em cada domingo do Advento. Agora, nesse final de semana, será a segunda. Construir uma coroa ou grinalda, a guirlanda, aliás, com seus filhos, já pensou nisso? Essa pode ser uma atividade interessante que vai marcar profundamente a vida de todos que participarem. É uma forma de você intervir na história de seus filhos, família e até amigos. Deus interveio poderosamente em minha vida também. Quem conhece minha história sabe disso. Cada um tem a sua história para contar. Em que momento você tem clareza que Deus interveio na sua vida, na sua história? A partir de qual momento parece que virou uma chave em seu interior? Reflita sobre isso. Valorize esses momentos únicos e históricos. Registre em sua agenda de oração e diário. Compartilhe com outras pessoas. Talvez o compartilhar da sua história pode interessar outras pessoas a conhecerem esse maravilhoso Deus, esse maravilhoso Jesus, o nosso Salvador. Também talvez você diga, mas Augusto, eu pensei bastante e ainda não tive essa intervenção divina em minha vida. Ok. Será que você não está lembrando? Ou não se deu conta? Contudo, se ainda não o fez, o que lhe impede de fazer agora mesmo? Exatamente, estou lhe desafiando a assumir esse compromisso com o Senhor. Aí na sua casa, no seu quarto, na cozinha, na sala, no carro, onde você se encontra agora. Desafio você a parar o que você está fazendo para dedicar um tempo especial a esse relacionamento com o maravilhoso e amoroso Deus. Você pode repetir essa oração que vou fazer agora. Repita, por favor. Senhor Jesus Cristo, sei que Tu és maravilhoso. Tuas maravilhosas obras são vistas em toda a terra. Sei também que sou pecador. Me arrependo de meus pecados. Me ajuda a mudar de vida. Que Teu Santo Espírito renove todo o meu ser. Desejo andar contigo o restante de minha vida. Seja meu Senhor e Salvador. Eu me entrego e me rendo totalmente a Ti. Amém. Pronto.
Se você orou com sinceridade, repetiu essa oração que eu fiz, a intervenção de Deus iniciou em sua vida. Você já não vai mais ser o mesmo. Aos poucos você vai percebendo as diferenças. Perceba que esse processo de mudança é vagaroso, é lento aos nossos olhos. Temos que dar um passo por vez. Precisamos ir compreendendo o que Deus quer fazer em nossa vida. Você precisa congregar com um grupo de irmãos na fé que te aceitam como você é. Não fiquem fazendo um monte de exigência. E que lhe ajudem a mudar de vida, a crescer em maturidade. Cada pessoa precisa ser discipulada. Tenha alguém que lhe ensine a dar esses primeiros passos. E se você já é mais maduro na fé, já está caminhando com alguém, está sendo discipulado por alguém, que tal você discipular outras pessoas? Isso mesmo, você aprendeu, está aprendendo de alguém e você pode compartilhar o que você sabe com outras pessoas. Caminhe com outros, passe adiante o que você já tem aprendido com o Senhor. Deus já fez muitas interferências em minha vida. Em cada uma delas amadureci e mudei um pouquinho mais. A caminhada de discipulado leva ao crescimento e amadurecimento da fé. Isso mesmo, precisamos amadurecer na fé. A intervenção de Deus é real e necessária. Ninguém pode continuar uma vida toda da mesma forma, pensando do mesmo jeito. Ao mesmo tempo que precisamos ser influenciados pela palavra de Deus. Cuidado, não se deixe enganar por muitas filosofias e pensamentos humanos que no fundo nos levam para a escravidão das leis humanas. Isso faz sentido para você? Tens permitido Deus interferir em sua vida? E qual tem sido a nossa resposta para as advertências de Deus, pois Ele tem nos falado da necessidade de arrependimento de nossos pecados? Você tem caminhado em nova vida? Você tem aceito que és um pecador e que precisa se arrepender? Eu tenho feito isso. Tenho pedido perdão, tenho reconhecido a cada dia. O Natal é uma data importante para você? Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado porque tens intervindo em nossa caminhada. Tens mostrado nossos pecados e a necessidade de arrependimento. Sim, nos arrependemos de nossos pecados e desejamos ser guiados e orientados em Tua palavra. Coloca irmãos e irmãs na fé em nosso caminho, para que possamos caminhar juntos, animando-nos, corrigindo-nos, exortando-nos uns aos outros, como uma verdadeira família na fé. Continue essa maravilhosa obra que iniciaste em nossa vida. É o que oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Um aprendiz de Jesus pediu ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Não, disse o discipulador, mas tem amigos íntimos que valorizam e aceitam a intervenção de Deus em sua vida. Você tem aceitado a intervenção de Deus em sua vida? Tem valorizado? Tem ouvido as orientações que a palavra de Deus nos ensina? Reflita sobre isso e tome uma decisão séria com Deus. Amém.